gurizadinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre equações do segundo grau. Então, bora focar e ver esses detalhezinhos a respeito todos da equação do segundo grau para que a gente possa ter facilidade sempre quando for realizar, porque não é um conteúdo assim muito complicado, tem suas nuances, obviamente, mas assim que tu pega, só vai. Beleza? Então, começando, equações de segundo grau precisa de um formato em que tenha, primeira coisa e uma das coisas mais importantes, precisa ter esse carinha aqui, ó, x ao quadrado. Se não tiver x ao quadrado, vou até fazer uma cor um pouquinho mais aparente, ó. Isso, essa aqui, ó, verde limão brilhante. Se não tiver x ao quadrado, não dá para ser equação do segundo grau, porque equação do segundo grau remete ao segundo grau, ou seja, o grau 2. Então, o grau 2 é o expoente 2 no x. Então, tu precisa ter o grau 2. Então, vejam que nós temos até forma completa, né? ax ao quadrado mais bx mais c, que já sabe, se tu deu uma estudada em funções do segundo grau, né? Tu já sabe. E nas formas incompletas, como a gente tem aqui, nós temos ax ao quadrado, ax ao quadrado, ax ao quadrado. Em todas elas nós temos o ax ao quadrado. Entretanto, as outras pode ser que apareçam ou não. Então, sempre identificar o ax ao quadrado é importante, quem é o a, etc., para a gente poder trabalhar com os cálculos a respeito disso. Então, equações do segundo grau, primeira coisa, para ser uma equação do segundo grau, tu precisa de ax ao quadrado. Essa é a primeira informação. Segunda informação é que quando a gente trabalha com equações, né, como você já sabe, já canso de falar para vocês, é uma ação de igualar. Ou seja, equa, que quer dizer igualdade, né, que vem lá do grego, do latim, esses negócios aí de português que não é a minha área, mas a gente entende, né, que equa, igualdade, ações, ou seja, ação de igualar. Quando a gente iguala alguma coisa, então vai precisar de quem? De um igual. Tendo um igual, vai ser igual a quem? E aí que vem uma das diferenças entre funções e equações. Não sei se sabe, mas uma equação é quando eu já tenho alguma coisa pronto que está dizendo assim, ó, isso é igual a isso. Então, se nós temos duas afirmações, duas expressões que se igualam, nós vamos ter uma incógnita. Essa incógnita é o x. E quando a gente quer descobrir justamente o valor de x, quer dizer que ele tem um valor específico para aquelas duas expressões. Quando a gente trabalha com funções, a gente trabalha normalmente com variáveis. Por que são variáveis? Porque elas variam. Por exemplo, se eu dou um valor para x, eu vou ter um resultado para y. E assim por diante. E essas coisas são variáveis. Elas vão variando de acordo com o valor que é dado para x e dado para y. Ou seja, para um valor x vai dar um valor y, para outro valor y vai ter um valor x, etc. E ter essas mudanças. Mas quando nós trabalharmos equações, quando a gente trabalha as equações, ela acaba tendo um valor fixo, o valor de x. Por quê? Porque o y, ele tende a assumir um valor de zero. Como assim? E que y, professor? Porque aqui eu não estou vendo y nenhum. Aí tu vai lembrar da nossa aulinha de funções, né? Que f de x é a mesma coisa que o valor de y, não é? Então, se f de x é a mesma coisa que o valor de y, quando ele assume um valor zero, nós temos uma equação. E por que a gente coloca normalmente igualado a zero? Porque a gente vai querer descobrir quais são as raízes. E aí que está o segredo das equações. A gente viu sobre os gráficos, etc. A gente falou sobre o delta tem duas raízes. Quando é positivo, quando ele é igual a zero, ele tem apenas uma raiz, e quando ele é negativo, né, ele não tem nenhuma raiz. Ou seja, o que isso tem a ver? Bom, recapitulando de lá, quando nós temos, então, as raízes, isso são o momento em que a parábola, né, são os dois momentos, ou um momento, ou quem sabe nenhum momento, onde a parábola irá cortar o eixo x. Porque, vejam, y não é zero. Então, se nós montássemos um gráfico
representativa aqui, nós teríamos 3 possibilidades de parábola. Nós poderíamos ter uma parábola que fosse, por exemplo, cortando em 2 pontos, por exemplo assim, corta aqui, e nós teríamos 2 raízes. Como é que funciona isso? Quando delta é maior que 0. Agora, quando nós temos o delta igual a 0, quando o delta é igual a 0, nós só temos uma raiz. Então, por exemplo, se eu colocar aqui para baixo, ó, fazendo como se fosse um A negativo, né? E encosta apenas em um pontinho, isso quer dizer que nós temos uma raiz só. Então, delta é igual a 0. Então, tendo uma raiz, veja, é sempre onde corta o eixo x. Então, a parábola, quando ela passa pelo eixo x, nós temos as raízes. Ou seja, a gente vai tentar descobrir o valor de x. Justamente para isso, o y tem que ser 0. Veja que o y, que é esse lado daqui, não vai nem para cima e nem para baixo quando está no meio. Se ele não vai nem para cima nem para baixo, quer dizer que ele fica no meio, ou seja, é exatamente onde vai cortar o eixo x. Então é isso que a gente vai tentar descobrir com as equações. A gente iguala o y, diz que y é 0, e com isso nós conseguimos descobrir onde a parábola vai cortar o eixo x. E é assim que a gente vai trabalhar, sempre igualando a 0. Tá, mas professor, e se em algum momento não aparecer uma expressão, alguma coisa que não seja igual a 0? Daí tu vai ter que colocar tudo para um lado só. Normalmente a gente coloca, né? A gente está acostumado a sempre colocar as coisas tudo para o lado esquerdo, para que nós possamos igualar tudo a 0. Mas o que importa é que tu coloque tudo que for as coisas que não são, por exemplo, o ax ao quadrado, o bx ou o c, coloque tudo para o mesmo lado, seja o lado esquerdo ou o lado direito. O que tu te habituar melhor. Aquele que tiver mais facilidade, vai lá, põe e tá feito carreto. A gente vai ver alguns exemplozinhos hoje, mas não vamos nos aprofundar muito na parte de simplificação, de colocar tudo para o outro lado. Isso vai ser uma aula para um outro dia, que daí a gente vai trabalhar com alguns probleminhas, algumas situações em que tu vai precisar realmente colocar tudo para o mesmo lado, tá certo? Então, um passo de cada vez, vamos devagarinho, que a gente vai começando a entender. Primeiro, vamos entender com tudo igualado a 0, ok? Então, tendo essas situações, vou até apagar aqui o delta igual a 0, né, porque não faz sentido estar ali, eu só dei os exemplos. Então, nós temos 3 tipos, que pode ter 2 raízes, uma raiz ou não ter raízes. E isso vai ser importante, principalmente quando a gente trabalhar com a forma completa, tá? Quando a gente trabalhar com a forma completa, vai ser importante saber isso para poder fazer os cálculos. Mas nós já vamos começar a perceber algumas coisinhas aqui nas formas incompletas, que é a aulinha de hoje. Então, a primeira coisa, vamos analisar esses casos aqui. Então, vejam, nós temos aqui o primeiro caso, o segundo caso e o terceiro caso. O que eles têm? O primeiro caso, nós temos o ax ao quadrado, mas não temos o b e nem o c. Logo, se nós não temos, nós podemos assumir que aqui o b é 0 e o c também é 0. Então, ambos são 0, tanto o b quanto o c. Esse é o caso mais fácil, praticamente de todos, que nós vamos trabalhar, que vai ser bem simples de calcular, ok? Agora, se nós tivermos um segundo caso, ax ao quadrado mais bx, nós temos o c igual a 0. Então, quando o c for igual a 0, vai ser um caso particular também, vai ter um jeito de resolução dele próprio, mas nós vamos ver esse um pouquinho depois. Então, a gente vai dar prioridade para o primeiro e o terceiro caso. Por quê? E o terceiro caso, né, já vem aqui e eu já explico o porquê. Então, b é igual a 0, porque eu não tenho b. Eu tenho o a, tenho o c, mas não tenho b, porque o b é 0. Então, sempre quando ele não aparece, nós temos o b igual a 0. Por que a gente vai trabalhar o primeiro e o terceiro caso? Primeiramente, né, esse e esse, porque os dois resolvem da mesma forma. É uma forma mais simples de se resolver. O segundo caso, nós vamos deixar um pouquinho para depois, mais um pouquinho para o fim da aula, que nós vamos trabalhar com ele depois. Nossa, ficou torto isso aqui, hein? Era para fazer umas ondinhas, mas tá difícil. Então, não vai ser tão difícil a gente trabalhar com o primeiro e o terceiro. O segundo que vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, vamos com calma para poder entender. Beleza?
é explicado quais são as formas incompletas e a forma completa. O que nós temos aqui agora? Então, vamos começar com o primeiro caso, ok? Então, o primeiro caso, depois a gente vai ali para o terceiro caso. Mas primeiro vamos aqui começar. Esse formato, ax ao quadrado. Vejam que o f de x é o valor de zero nesse caso. O a seria o valor de 1, que está aqui na frente. E o x ao quadrado é o x ao quadrado, né? Cá ele está. Então, se tivesse essa conta, como é que tu resolve para poder descobrir o valor de x? Nesse formato, é a coisa mais simples que tu pode tentar fazer. É muito tranquilo. É simplesmente isolar o x. Tu já está acostumado com isso. Daí tu vai ter que só pensar. Aquele processo, né, de equações que a gente já fazia, que era isolar o x. Como é que a gente faz? Bom, se eu tenho aqui x ao quadrado, eu tenho que pensar número ao quadrado, ou seja, um número vezes ele mesmo, que dê zero. Um número vezes ele mesmo que dê zero? Bom, eu sei por lógica que é zero, mas nem sempre eu vou poder utilizar a lógica. Eu preciso pensar um pouquinho, né? Como é que faz esse processo. Mas eu posso, então, pensar na operação que está acontecendo aqui. Veja, eu tenho o número 1 aqui. O número 1 vai fazer diferença? Não, não é como se fosse o número 3, como se fosse o número menos 4 que nós temos nos outros. Então, como o número 1 ele não faz tanta diferença, a gente não precisa se preocupar com ele. Também a gente tem o número dividido por 1 aqui, não precisa se preocupar com ele, nos outros também tem, mas ele não faz diferença. Por quê? Porque ele não muda. Mas o quadrado aqui, ele muda o valor de x, porque ele faz com que o número multiplique por ele mesmo. Se fosse o expoente 1, ou seja, uma equação do primeiro grau, não faria diferença. Então, o 1 não altera em nada, mas o 2 altera. Então, por conta desse 2, a gente tem que tirar ele dali, porque ele está alterando. Eu quero o valor de x, específico de x. Então, como que a gente pode tirar esse 2 daqui? A gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia tirar a raiz quadrada, porque a gente aprendeu em radicais que se eu tenho uma raiz quadrada, né, índice 2, nós podemos cancelar o índice com o expoente. E quando a gente faz isso, ficaria só o x, bonitinho como a gente quer, para poder isolar e descobrir o valor de x. Entretanto, nós não podemos fazer isso só de um lado, nós temos que fazer dos dois lados da igualdade. Porque lembra, se eu mexo na balança de um lado, se eu não mexer do outro, elas vão entrar em desequilíbrio. E uma equação é que nem uma balança, ela precisa ficar sempre em equilíbrio. Então, tudo que eu faço do lado esquerdo, eu preciso fazer também do lado direito. Então, se eu fiz ali uma raiz quadrada, aqui eu também vou ter que fazer a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 0, a gente sabe que é 0. Então, nesse caso aqui, nós temos que o x ele vale 0. Então, a gente pensou por lógica, mas nem sempre vai ser simples. Então, daí a gente fez o processo. Mas daí alguém pode dizer, tá, mas professor, não seria só passar para o outro lado fazendo a operação contrária, como todo mundo diz? Pois é, mas o processo que acontece é exatamente esse. Então, a gente pode pensar que passa para o outro lado fazendo a operação contrária, que nem o pessoal diz, uma potência, então o contrário de potência é raiz, então eu faço uma raiz do outro lado. Pode ser? Sim, pode ser. Contanto que tu entenda que tu vai ter que fazer do outro lado a potência, né, do outro lado da potência, a raiz, ou então do outro lado de uma, se tiver uma multiplicação, que nem nós temos aqui, uma multiplicação, nós vamos ver depois, tu tem que passar para o outro lado fazendo divisão e assim por diante. Então tu tem que ver que operação está fazendo com o x, porque senão vai dar problema, tu vai se enganar. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, que operação o x faz com o 4? Ele faz a operação de vezes. Então, eu não posso trocar o sinal. Então, eu tenho que cuidar com os números que estão ali, com sinais ou com a operação. Então, isso é necessário. Por isso que é bom a gente saber que tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, para poder tirar um número ao quadrado, eu também tem que colocar do outro lado a raiz, né? Tá certo? Então, a gente consegue que x é 0 nesse caso. Muito bem. Tá, mas é 0? Como assim? Bom, se nós temos ax ao quadrado, esse gráfico aqui de ax ao quadrado, ele quer dizer que ele passaria pelo valor de x sendo 0, ou seja, passaria pela origem, né? Porque lembra, se o y é 0,
Então, quer dizer que nesse caso aqui, nós teríamos também o x também sendo 0, ou seja, ficaria a coordenada 0 e 0. Então, beleza. Só que eu tenho que cuidar uma coisa, né? No zero, a gente não importa tanto, mas sempre quando eu tiro raiz, gente, pelo amor, principalmente no terceiro caso que a gente vai trabalhar raiz de novo. Tu tem que cuidar que sempre que eu tiro a raiz vem do positivo e do negativo. Porque lembra, qualquer número vezes ele mesmo vai ser ou mais vezes mais, que vai dar mais, ou vai ser menos vezes menos, que também vai dar mais. Então, sempre pode vir ou do mais ou do menos. Então, cuidado nesse tipo de questão, porque isso pode te atrapalhar na regra de sinais, tá certo? Mas passando para o exemplo 2, nós temos aqui 3 vezes x ao quadrado igual a 0. Então, olha só o que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar em que número vezes ele mesmo, por causa do quadrado, e multiplicado por 3, porque lembra a regra de prioridades. Primeiro eu faço potências, depois eu faço a multiplicação. Então, que número vezes ele mesmo e depois vezes 3 vai dar 0. O único número que poderia fazer isso seria 0. Mas vamos ver, eu consigo pensar nisso por lógica, porque todo número que é multiplicado por 0 é 0. Como é que eu poderia fazer isso através de conta? Eu poderia tirar o 3 daqui e passar para lá fazendo a operação contrária, como eu disse para vocês, para tirar ele daqui. Como assim tirar ele daqui, professor? Ué, se a gente tivesse aqui, ó, o nosso 3, lembra, a gente não quer que fique no formato sempre com o número 1? Lembra, a gente sempre quer encontrar um x, então tem que ficar 1 ali, ali e ali, ó, os 3 números 1, multiplicando, dividindo e exponenciando. Tem que ficar nesse formato para a gente poder descobrir o valor de x. Então, se a gente quer descobrir o valor de x, tem que ficar nesse formato. Então, tem que tirar o 3 daqui. Como é que a gente tira o 3 dali? Dividindo por 3, porque 3 dividido por 3 vai dar 1. E daí a gente fica com 1x, só que ainda está ao quadrado. E daí a gente faz exatamente o que fizemos no primeiro caso, no primeiro exemplo. E 0 dividido por 3 é quanto? 0. E daí a gente já sabe, né, que ao tirar a raiz quadrada, a gente já fez aqui a conta ali em cima, que x vai ser 0. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ficou feinho. Então, x vai ser 0 nesse caso a gente fizesse, né, a raiz. E a mesma coisa a gente faz no exemplo 3. Olha, que é a operação que o menos 4 faz com x ao quadrado? Está fazendo a operação de vezes. Então, se tu for passar para o outro lado, tem que fazer a operação de divisão, ok? Ou então tu pode pensar no seguinte, olha, como é que eu poderia fazer esse menos 4 virar o número 1? Porque lembra, tem que virar o número 1. Como é que eu posso fazer? Se eu dividir por menos 4. Então, se eu dividir por menos 4, eu tenho que dividir pelo menos 4 do outro lado também. E daí, isso aqui, desse lado aqui, vai virar 1. E do outro lado lá, eu vou ter 0 dividido por menos 4. E daí, isso aqui vai nos dar x ao quadrado igual a 0 dividido por menos 4 é 0. Porque não importa o sinal do zero, se é mais ou se é menos, o zero sempre será 0, ele não tem sinal. E daí a gente já sabe, né? Isso aqui é x ao quadrado igual a 0, a gente já fez essa conta de novo, é 0. O que isso nos leva a uma conclusão interessante. Veja que o primeiro caso, todas as respostas deu x igual a 0. Portanto, se nós fôssemos desenhar o gráfico, por exemplo, só desse tipo de parábola, o que nós teríamos? Nós teríamos que todas essas parábolas aqui, tá? Que seria o exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, passaria exatamente aqui. De forma com que, vejam, só está dando uma raiz, não tá? O que isso nos quer dizer? Quer dizer imediatamente que o delta vai ser igual a 0 em todos os casos, sem a gente precisar fazer conta. Por quê? Porque não está dando apenas uma raiz, que é o 0. Então, possivelmente o nosso gráfico, como está pegando exatamente no ponto 0 e 0, que é a origem, o nosso gráfico ficaria, por exemplo, mais ou menos assim. Ou então, para baixo, né, se fosse negativo, que nem o exemplo 3, ficaria mais ou menos assim. Então, vejam que
exatamente o vértice vai ser o ponto da origem nesse tipo de caso. Então, esse caso é um caso bastante particular, onde o B e o C são zero. Sempre que eles forem zero, nós teremos exatamente em cima da origem o valor do vértice. Exatamente o valor da origem vai ser o vértice. Tá certo? E o gráfico vai ser simétrico, né? Para um lado e para o outro vai ser sempre a mesma distância, esse tipo de coisa. E a raiz, nesse caso, né? A raiz sempre será 0 e 0, a coordenada da origem que nós temos do gráfico XY. Ok? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, a gente vai falar depois. Vamos direto para o terceiro caso. Vou separar aqui, vamos deixar ali para fora o outro lado. Também temos 3 exemplos para trabalhar. Gente, esse caso é a mesma coisa. A gente vai tentar fazer o mesmo processo, nada de diferente. A gente vai fazer o seguinte, só deixa eu fazer de uma corzinha diferente para diferenciar daquela ali que a gente fez. Vou fazer com laranjinha aqui. Então, x² menos 9 igual a 0 é um formato que nós temos ax², que está aqui, ó, o a é 1, x² está ali, mais c que está aqui, que é o menos 9. Mas, senhor, não é mais c? Então, o c é menos 9, o mais é o mais. Quem se altera é o c, não o mais, tá? Porque o mais, lembrando, não interfere em nada. Se eu escrevesse mais o menos 9, poderia escrever, porque o mais não interfere em nada. Seria a mesma coisa que o próprio menos 9. Ou então tu pode pensar, regra de sinal, mais com menos, sinais diferentes. Sempre menos, por isso que fica menos lá. Então, por isso que o mais ele não interfere, porque sempre vai continuar a mesma coisa. Certo? Então, voltando para cá, nós temos x² menos 9. Como é que a gente faz para descobrir nesse tipo de caso? Ora, se eu tenho menos 9, raciocina comigo. Menos 9 e x² são duas coisas que eu tenho que fazer. Qual que é a regra de prioridade? Sempre fazer primeiro potência, depois multiplicação e divisão, depois subtração e adição, que é o menos 9 nesse caso. Então, se o menos 9 é a última coisa a fazer, vai ser a primeira que eu vou tirar daqui. Por que a última coisa vai ser exatamente a primeira? Porque se ele é o último processo, quando eu faço a função inversa, ou seja, tentar descobrir o processo contrário, eu vou precisar começar com aqueles que são menos importantes no processo de prioridade. Então, começo com menos 9. Bom, se o menos 9, como é que eu faço para tirar ele daqui? Bom, pensa comigo. Se nós temos já o x², vou copiar ele aqui, menos 9, que número eu poderia colocar aqui para que ele virasse 0? Porque lembra, tem que ficar o número 1 aqui, ó, não tem nenhum número junto com ele. No máximo mais 0, porque o mais 0 não vai mexer em nada. Ou um menos 0, já que o 0 não tem sinal, né? Então não importa. Então, se fosse um mais 0, eu conseguiria ter o formato de x, descobrir o valor de x. Então, como é que eu faço para tirar esse 9? Fazendo ele virar 0. Como é que eu faço ele virar 0? Se eu somar 9. Então, eu somo 9 desse lado aqui. Só que se eu somar 9 só desse lado, a balança vai ficar em desequilíbrio. Como é que eu tenho que fazer, então? Colocar dos dois lados. Então, por isso que a gente soma lá do outro lado 1 mais 9. Como se passasse esse menos 9 para lá com a operação contrária. E é isso que muitas vezes os professores dizem, né? Ó, passa para o outro lado com a operação contrária. 0 mais 9 fica, então, 9. Vou fazer um pouquinho mais para cá. Então, quando nós temos aqui x² menos 9, tu pode pensar, passa para o outro lado fazendo a operação contrária, mas tem que perceber qual que é a operação. A operação, nesse caso, é de menos. Muito bem? Passando para a próxima, daí a gente faz o mesmo processo que a gente tinha feito na anterior. Então, o quadrado desse, né, tiraria a raiz quadrada, então tiraria a raiz quadrada dos dois lados. Fazendo isso, aqui vira x. E aqui, raiz quadrada de 9 é quanto? É 3. A gente sabe que é o número 3, que vezes ele mesmo vai dar o valor de 9, porque lembrando, é raiz quadrada, então é um número que vezes ele mesmo duas vezes de 9. Então, que número é esse? É o 3. Só que é mais 3 ou é menos 3? Porque se a gente fizer o cálculo, como eu falei para vocês antes, se eu fizer mais 3 vezes mais 3,
Isso aqui vai dar mais 9. Só que se eu fizer menos 3 vezes menos 3, olha que incrível, também dá 9. Então, qual desses dois valores veio? Do mais 3 ou do menos 3? A gente assume que veio dos dois, porque pode ter vindo tanto do mais quanto do menos. São duas possibilidades de resposta. Por isso que é uma equação do segundo grau, porque nós temos duas possibilidades de resposta. Então, nós poderíamos dizer que seria uma raiz seria, então a gente chama de x', a primeira raiz, 1 mais 3, e uma segunda raiz, um x duas linhas, por exemplo, como menos 3. Então, eu tenho duas respostas diferentes, um mais 3 e um menos 3. Isso me diz que o meu delta ele vai ser positivo ou negativo? Positivo. Por que ele vai ser positivo? Porque eu tenho um total de duas raízes. Eu tenho uma raiz para o mais 3 e uma raiz com menos 3. O que me dariam duas coordenadas. Seria 3 positivo e 0, tanto quanto menos 3 e 0. Porque lembrando, y vale 0 nesse caso que a gente está observando. Ok? Então veja como é bastante simples, é só isolar o x. Tá? Vamos fazer o segundo exemplo para ver se a gente entendeu, então. Veja, eu tenho 5x² menos 80. Então, a primeira coisa, eu tenho dois termos diferentes. Então, a primeira coisa, vamos tirar esse 80, porque a gente quer eliminar, né, aquele negócio, letras para um lado, números para o outro. Então, pensa, que número, para poder dar 0 aqui, eu teria que fazer exatamente o mais 80. Se está menos, eu faço mais, porque daí eu faço mais lá do outro lado, ó. E vai dar o quê? Vai dar exatamente 80. Dando 80, veja que nós ficamos com 5x² desse lado aqui. Agora, quem que é mais importante? A potência ou a multiplicação? Que tem uma multiplicação entre esses 5 e esse x. Quem é mais importante? Exatamente, a potência. Se a potência é ela mais importante, a gente tem que tirar aquele que é menos importante. Então, vamos tirar o 5 daqui. Como é que a gente faz o 5 virar 1, então? Dividindo por 5. Se a gente dividir por 5, esse valor vai me dar um valor de 16. Então, eu vou ficar com x², porque aqui, ó, 5 com 5 vai ser 1, mas a gente não precisa escrever 1, porque ele não vai fazer diferença. Dividido por, ou melhor, 80 dividido por 5, que vai dar um valor de 16. Então, x² vai ficar igual a 16. E agora, como é que a gente faz? Você já sabe, né? O quadrado está aqui. Para poder fazer isso, então eu tiro a raiz aqui, isso aqui vai dar x, enquanto lá do outro lado eu posso ter um valor para mais ou menos 4, que é a raiz quadrada de 16. Então, isso me quer dizer que eu vou ter um valor de x', ou seja, com mais 4, e um x duas linhas com valor de menos 4. Então, se a gente fosse escrever, primeira coisa, eu consigo perceber que o meu delta ele é positivo, porque ele me deu duas raízes diferentes. E outras coisas são as coordenadas, são duas raízes, uma sendo 4 e 0, e outra sendo menos 4 e 0. Tá certo? Então, nós temos aí duas raízes para essa equação também. Vamos para a terceira e última desse caso aqui, e vamos tentar seguir o mesmo padrão, mesma coisa. Vamos pensar. Eu quero tirar a primeira coisa, os números que não fazem parte do termo do x. Então, eu tiro o 72 daqui. Para tirar o 72, de novo, eu penso, como é que ele pode virar 0? Se eu subtrair 72. Então, se eu subtrair 72 do outro lado, eu tenho uma balança, porque daí ele sai de lá. Então, eu vou copiar o menos 2x² igual a 0 menos 72 vai dar menos 72. Ok? E daí nós temos agora um dilema. Por quê? Que operação mais importante? Tenho menos vezes i ao quadrado. Mas menos o quê? Não era 0, porque isso aqui não deu 0? Então, poderíamos dizer que seria 0 aqui? Então, ele está fazendo uma conta de menos? Não, porque ele não está fazendo essa conta. Aliás, se eu tenho uma operação de vezes aqui, para a gente poder tirar ele, a gente vai ter que dividir, então, pelo próprio menos 2. Dividindo por menos 2, daria o número 1.
Só que lembrando, o número 1 ele não é tão importante, então não precisamos dele aqui necessariamente, tá? Então tu pode deixar sem, ou se ficar mais confortável para ti, tu pode deixar. Só que, de novo, se eu faço de um lado, eu sou obrigado a fazer do outro também, não sou? Para poder deixar sempre a balança em equilíbrio. E daí, se a gente fizer 72 dividido por 2, vai dar um valor de 36. E daí, por fim, termina com raiz aqui, para poder tirar o x ao quadrado e virar o x normal. Nós vamos ter um resultado de mais ou menos raiz quadrada de 36 é 6. Então, eu tenho um valor de x' mais 6 e um valor de x duas linhas menos 6. Então, de novo, como é que ficaria isso aqui em coordenadas? Ficaria mais 6. Lembrando que o mais não precisa colocar, né? Não vou nem colocar 6 e 0. E menos 6 e 0. Duas coordenadas que nós teríamos. Portanto, duas raízes. Isso quer dizer que o delta é maior que 0 nesse caso. Ok? Sem fazer o delta. A gente já poderia já saber para utilizar isso na análise de gráficos, etc. Muito bem? Então, feito tudo isso aí, como é que ficaria mais ou menos o gráfico nesse tipo de caso? Tudo vai depender do valor do C, porque ele vai nos dar a altura em que isso vai acontecer. Mas o que nós podemos ali ter mais ou menos de garantia é que no gráfico nós teremos mais 6 e menos 6, mais 4 e menos 4. E se a gente analisar o outro aqui, ó, deu mais 13 e menos 3. Então, quando a gente for fazer o gráfico, veja que as raízes elas vão ser exatamente simétricas. Então, se nós fizéssemos um desenho do gráfico, por exemplo, vou colocar aqui uma demonstração, as raízes elas seriam sempre simétricas, o que nos daria uma outra informação muito interessante, que exatamente onde é o C. Veja que o C é 72, aqui o C é menos 80, e assim por diante, dependendo do valor do C, vai ser exatamente onde vai ser o vértice. Ok? Então, nós teríamos aqui, por exemplo, se fosse menos 80, digamos que fosse, né, na parte de baixo, nós teríamos o gráfico para cá e para cá, passando aqui no eixo X, cortando em dois lugares. Aqui seria o menos 4 e o mais 4, utilizando o exemplo 2. Agora, se nós utilizássemos o exemplo 3, por exemplo, está passando lá no 72, lá em cima. Então, digamos que aqui é o 72, esse seria o vértice. E onde é que ia passar essa parábola? Opa, ficou um pouquinho torto isso aqui, vamos melhorar. Onde é que seria que ia cortar ali a parábola no eixo X? Onde? No menos 6 e aqui no mais 6. Fica exatamente uma parábola, então, simétrica. E o valor de C é exatamente a altura onde o vértice vai estar. Tá certo? E esse é o nosso segundo caso. Terceiro caso, né? E, por fim, nós vamos, então, para o segundo caso. Caso um pouquinho mais complicadinho, que vai precisar lembrar umas coisinhas de fatoração, mas nada muito assim impossível, né? Sempre aquilo que é difícil, mas não é impossível de se fazer. Vou fazer com um rosinha aqui, um bonitinho. E em homenagem às pessoas que eu sei que gostam muito de rosa, sempre pedem, senhor, faz de rosa, que é tão bonitinho, fica bonito no fundo preto, né? Então vamos lá. X ao quadrado menos 3. Opa, até faltou aqui uma coisinha que eu não coloquei. X. A pessoa esquece de colocar o X ali junto, daí dá 0 para ele. Ok? Então, digamos que, ao tu perceber que tu tem ax ao quadrado mais bx, como é que a gente percebe isso? Bom, aqui de novo eu tenho o meu a sendo 1, eu tenho x ao quadrado, ou seja, eu tenho o ax ao quadrado. E o bx, quem é? É o número junto do x que tem um expoente 1. Só que não aparece normalmente expoente 1, então a gente sabe que é o número junto com o x. Portanto, percebeu que é esse formato? O que tu vai fazer? Porque, veja só, não é simplesmente agora algo que vai dar para fazer aqui nos outros casos, porque eu tenho x aqui e x aqui. São 2x. Então, como que a gente faz para poder eliminar esse x?
Bom, se eles têm, em cada termo tem um x, o que nós poderíamos fazer é diminuir a quantidade de x. Como que a gente pode diminuir a quantidade de x? Fazendo um processo de fatoração. Então vamos tirar um x, já que o x está se repetindo, vamos tirar aquilo que está em comum nos dois termos, no termo x ao quadrado e no termo menos 3x. Eles têm em comum o x. Coloca o x em evidência. Esse conteúdo chama-se fator comum em evidência. Tá? Se tu quiser procurar aí na internet depois para poder dar uma revisada como é que faz isso. Ok? Então, esse M ficou muito feio, quero melhorar. Então, fator comum em evidência é o nome desse conteúdo que tu vai precisar saber para poder trabalhar esse processo, ok? Então, vamos lá. O x está em comum nesse e nesse, então coloca em evidência. Daí tu faz o seguinte, abre parênteses e faz uma divisão. Faz x ao quadrado dividido por x. Como é que se divide números que são iguais, mas tem expoente diferente? A gente subtrai os expoentes. Então, quadrado menos 1 daqui. Se é 2 menos 1, então, porque é divisão de bases iguais subtrai os expoentes. 2 menos 1 vai ser 1. Então, tu vai escrever 1 no expoente do x. Então, copia o x e coloca o expoente 1. Ok? Feito isso, lembrando, tu não precisa escrever o número 1, né? Mas se tu quiser, escolha a tua. E daí tu vai fazer o seguinte, vai dividir agora pelo menos 3x. Menos 3 dividido por 1 aqui, todo número dividido por 1 é o próprio número. Então, vai ficar o próprio menos 3. E esse x, o que faz? Esse x não tem o expoente 1? E esse aqui também não tem o expoente 1? Então, o que tu vai fazer? 1 menos 1 é 0. Só que todo número elevado a 0, lá em potências que a gente aprendeu, todo número elevado a 0 é 1. Então, vai fazer diferença escrever, por exemplo, aqui o número vezes 1, menos 3 vezes 1? Não, porque vai continuar sendo menos 3. Então, a gente coloca e simplificamos isso aqui. Tá? Fizemos o processo de fatoração. Tá, meu professor? Mas tu disse que a gente ia tirar o x e agora? Como assim? A gente não tirou o x ainda. E aqui vem o segredo. Se a gente não tirou o x, o que a gente faz? A coisa fica mega simples. Só que tu tem que entender um princípiozinho. Que princípio é esse? Se eu pego um número e multiplico, porque isso aqui é uma multiplicação. Se eu multiplico por outro número, tá? Por x menos 3. E tem que dar 0. Eu te pergunto, que número tem que ser esse? X menos 3 não tem que ser 0? Ou então, se eu te dissesse que eu pego um certo número, né, o x menos 3, por exemplo, e multiplico por algum outro número que eu não sei, não tem que dar 0? Se tem que dar 0, que número será esse? Quer um exemplo prático? Se eu fizesse 3 vezes algum número, dá 0. Que número seria esse? Bom, x teria que ser 0. Por quê? Porque 3 vezes 0 é que dá 0. Agora, se eu fizesse o contrário, se eu fizesse x vezes algum número, dá 0. Que número teria que ser esse? De novo, teria que ser 0, porque a ordem não importa. Então, tanto um quanto o outro aqui, ou esse tem que dar 0. Ou seja, ou x tem que dar 0, ou x menos 3 tem que dar 0. Então, é só tu reescrever cada um deles. Ou x tem que ser 0, ou x menos 3 tem que ser 0. E daí, se tu chamar esse primeiro x de x1, ou x', e chamar o segundo de x duas linhas, como a gente chama normalmente. Se alguém perguntar, mas senhor, por que é x' e x duas linhas? Porque se eu chamar de x1 e x2, tu vai achar que tem um número aqui. E não é um número, é só para identificar. É o primeiro x, um x diferente do outro x. Ok? Então, por isso que a gente chama de x' e x duas linhas. Então, se eu chamar esse x' de 0 aqui, o primeiro, né, de x', nós vamos ter um valor de 0. Primeiro x' vale 0.
E o x duas linhas, quanto que vale? Bom, daí tu tira o menos 3 daqui e isola ele. Exatamente como a gente fez lá no primeiro e no terceiro caso. A gente vai pegar o seguinte, então, vamos lá. x2. O menos 3, para poder tirar ele daqui, teria que fazer mais 3, não teria? Deixa eu até pegar o rosa aqui de novo para a gente voltar a fazer os cálculos. Então, mais 3 aqui. Só que se eu faço mais 3 aqui, eu tenho que fazer do outro lado também. Ou seja, quanto que é a resposta? Mais 3. Então, x duas linhas é mais 3. Então, eu tenho duas respostas, duas raízes. Um vai ser 0 e outro vai ser mais 3. E aí entra uma coisa interessante. Sempre vai ter esse 0 aqui. Sempre. O primeiro sempre vai dar 0. Não importa o que aconteça, sempre vai dar 0 o primeiro. O segundo é que vai dar um valor diferente. E daí nós temos duas coordenadas. Nós temos 0 e 0. E nós temos a coordenada 3 e 0. Lembrando que o segundo é o y, que é sempre 0. Ou seja, duas raízes, outra vez. Então, quer dizer que o nosso delta é positivo outra vez. Então, delta é positivo. Então, nós podemos avaliar isso. Então, vamos lá. De novo, como é que a gente faz isso agora no exemplo 2? Bom, a gente tem que ver o que eles têm em comum. Opa, eu tenho um 4 e eu tenho um 6 aqui. Ambos não são múltiplos de 2, então eu vou colocar o 2 em evidência. O que mais que eles têm em comum? Ah, o x, então tu coloca o x também em evidência. E daí tu vai dividir o processo. 4 dividido por 2 vai dar 2. E x ao quadrado dividido por x, lembra, subtrai os expoentes, x elevado a 2 dividido por x elevado a 1, vai dar x elevado a 1, mas a gente não precisa escrever esse número 1, se tu não quiser. E daí, por fim, 6 dividido por 2 vai dar 3. Enquanto x dividido por ele mesmo, todo número dividido por ele mesmo, é ele elevado a 0, que também quer dizer 1. Portanto, fechou a nossa divisão. Então, sempre, olha só como é que vai ficar. Vai ficar um número com x e um número sozinho, que nem ficou aqui. Um número com x e um número sozinho, sem letra nenhuma. Então, o processo que eu tenho que fazer aqui é... O primeiro sempre é 0, então x' é 0. Por quê? Porque isso aqui vai dar 0, gente. Ele sempre vai dar 0. E o segundo a gente escreve, bom, daí a gente escreve lá, ó, 2x, vamos colocar x duas linhas aqui, mais 3. Tem que dar 0 também. Só que esse a gente tem que isolar, então o que a gente faz? Tira o mais 3. Como é que a gente poderia tirar o mais 3 daqui? Se a gente fizesse menos 3. Só que se eu fizer menos 3, tem que fazer menos 3 também do outro lado. Então, como é que vai ficar a conta? Vai ficar 2x', duas linhas, igual a menos 3. E daí, como é que a gente tira de novo o 2 daqui? Dividindo ele pelo próprio 2. Só que tem que fazer isso dos dois lados. Fez dos dois lados, pronto. Vai ficar x duas linhas igual a menos 3 meios. Ou se quisesse colocar em vírgula, né, para poder colocar a coordenada bonitinho, poderia colocar menos 1,5. Como é que vai ficar essas coordenadas? Vai ficar, de novo, uma que é 0 e 0. E outra coordenada que seria menos 1,5, ou a fração. Ali, menos 1,5, 1,5 seria a nossa coordenada. Ok? Coloquei um ponto e vírgula só para diferenciar aquela vírgula dali com a vírgula da coordenada. Tá bem? Então, de novo, delta seria maior que 0, porque temos, de novo, duas raízes. Última, para a gente terminar e dizer tchau, tchau. Até a próxima. A gente vai ver aqui, então, mais uma, só que agora temos negativo. Chega no negativo, dá uma coisa, né, senhor? É complicado, pois é. Então, bora. Não é tão difícil. Primeira coisa que dá para perceber é, vamos olhar para os números. Eu tenho o número 2 e eu tenho o número 10. São múltiplos? Opa, são. Então, coloca em evidência. Os dois têm negativo? Não, então não preciso colocar o negativo em evidência. A não ser que os dois tivessem negativo. Daí a gente põe, tá? Para poder facilitar até mesmo o cálculo.
E ambos têm x, porque esse formato sempre vai ter o x, então vai ficar de novo 2x em evidência. Mas, senhor, o outro deu 2x, vai ser sempre 2x? Não, lembra lá, o primeiro caso deu x normal. Então, às vezes vai ter 2x, vai ser x, ou vai ser 3x, 4x. Depende se o número for múltiplo do outro. Aqui, nesse caso, eles são. Então, a gente tem 2x. E daí vai dividir. Menos 2 dividido por 2, regra de sinal, menos com menos, mais, ou melhor, desculpa, menos com mais, vai dar o valor de menos. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Dessa vez eu vou deixar o 1 ali, ó. Por quê? Porque esse menos 1 é importante para tu cuidar, porque ele não é o que a gente quer. Lembra, sempre a gente quer o x sozinho. Não pode ter o menos ali na frente. Então eu vou deixar com 1 para mostrar para vocês como é que a gente faz depois. E daí faz o cálculo aqui. 10 dividido por 2 vai dar 5. E x dividido por ele mesmo vai dar x elevado a zero, que é o próprio 1. Ok? Então, sempre isso aqui, gente, vai ser igual a zero, ou seja, até não coloquei aqui, já colocar. Isso quer dizer que o primeiro x sempre será zero. E quem está dentro ali do parênteses vai ser o resto da resposta, que também é igual a zero, né? Que seria o x duas linhas. Como nós temos aqui, então, o x duas linhas, processo para eliminar aqui e deixar ele sozinho, menos 5, só que eu tenho que fazer dos dois lados, e daí vai dar menos 1x duas linhas, igual a menos 5. Ou seja, se eu tenho menos 5, para poder isolar aqui, eu preciso tirar aquele menos 1. Como é que a gente tira o menos 1? Dividindo pelo próprio menos 1. E daí olha a importância disso, porque vai trocar o sinal lá, gente. Então, 1 dividido por 1, por mais que seja o próprio 1, vai trocar o sinal. Então, isso aqui vai ficar o x2, x duas linhas, né? E menos com menos, mais, vai ficar 5 dividido por 1, é o próprio 5. Então, mais 5. Então, nós ficamos com duas coordenadas, que é o 0 e 0. Só para variar, né? Sempre o mesmo. E o menos... o menos não, né? O mais 5 e o 0. Para finalizar, como é que ficaria esse gráfico? Nós ficaríamos então aqui com... Opa, ficou meio torto esse aqui, né? Vamos melhorar. Nós ficaríamos com um gráfico, uma parábola que passaria, por exemplo, exatamente no centro, porque uma das raízes é a origem e a outra normalmente é um outro número aleatório, depende do caso. Então, como seria mais 5, nesse caso aqui, no terceiro exemplo, nós teríamos uma boca aberta para baixo, né, porque o A é negativo. Então, passaria, por exemplo, aqui, algo assim. E opa, ficou meio tortinho aquele final. Tá? Então, essa parábola também não está muito bonita, mas minhas artes de desenho não é tão bom. Então, eu tenho aqui o vértice da origem, sempre vai passar na origem, tá, gente? Sempre vai passar na origem, e um outro ponto aleatório. Então, vai ficar mais ou menos assim o nosso gráfico. Claro, a gente está fazendo uma aproximação, né? E se a gente pegasse o exemplo 2, veja, deu menos 1,5, então seria a origem, e menos 1,5, bem curtinho aqui, bem próximo. E seria positivo, ó, dessa vez o A é positivo, então sendo o A positivo, boca aberta para cima, nosso gráfico ficaria algo em torno disso aqui, tá? Um pouquinho melhor, tipo assim, ok? Ele ficaria mais ou menos nessa ideia, supondo que essas então são as nossas raízes, tá certo? Então, isso é a aulinha de hoje, fazer exercícios com equações incompletas, ou seja, soluções que são bastante simples de equações do segundo grau, que são os 3 casos que a gente viu, né? Os 3 casos principais de forma incompleta. Então, até agora o que a gente viu foram as formas incompletas. Nas próximas aulinhas que nós tivermos, nós vamos ver a forma completa e como resolver, utilizando principalmente a equação
a fórmula, né, de resolução das raízes de uma equação de segundo grau, também conhecido como fórmula de Bhaskara aqui no Brasil, né? Tá certo? Então, nós nos vemos então no próximo vídeo e bom estudo para vocês. Falou, é nóis! Fui!